Boa noite. Para quem não conhece, meu nome é Sebastião, presbítero da igreja. Uma vez por mês eu falo para dar uma balanceada. A igreja perde um pouco em conteúdo, logicamente, o pastor, o nosso reverendo, mas ganha em beleza, né? Porque eu sou bem mais bonito, apesar que eu e o Gustavo concorremos em duas categorias iguais, inclusive. Na categoria beleza mesmo e na categoria beleza exótica. Eu por natureza, né, e ele por tentativa com essa barba feia, mas tudo bem. Tudo bem. Estava com saudade de vocês. No último final de semana eu estive em Itatinga. Existe. Itatinga, do lado de Botucatu. A igreja presbiteriana de Itatinga. Durante todo esse ano eu estava prometendo aos irmãos lá, o meu amigo Clodoaldo, que é o presbítero lá, que estaria com eles lá. E fui enrolando. Mas aí, aprove a Deus, do último final de semana eu estar com eles lá. Precisava visitar um irmão presbítero em Botucatu, que teve o infortúnio do Julião, câncer de próstata. Estava muito fragilizado, mais psicologicamente do que fisicamente. Mas foi bom ter um tempo lá com ele, de comunhão, oramos. Foi bom e passamos o final de semana lá em Itatinga. Os irmãos que me toleraram de manhã e à noite. Mas foi um tempo rico. Mas eu dizia aos irmãos que eu evito hoje de sair, porque eu gosto de estar com vocês. Quando o Gustavo falava da figura, da questão do presbiterato, do diaconato, eu me recordo que quando eu era menino e fui eleito diácono, logo depois presbítero, eu encarava o ofício como uma função administrativa. A igreja precisava de pessoas sérias para administrá-la. E por muito tempo pensei assim, e agi assim, e vivi assim. Mas com a maturidade eu percebi isso, que a nossa vocação enquanto presbíteros, docentes ou regentes é o cuidado. É isso que está no meu coração hoje como presbítero. Cuidar e também receber cuidado. E o pastor falava uma verdade. Nós precisamos sim cuidar. Mas eu diria, nos nossos dias de hoje, as pessoas têm dificuldade de receber cuidado. De receber cuidado. Então fica a dica, fica a dica. Durante esse mês tivemos que enfrentar este tema, encontros com Jesus, respostas aos maiores questionamentos da vida, e não foi fácil, confesso aos irmãos, não foi fácil. O primeiro domingo o pastor nos desafiou a essa questão, o que sacia a alma humana, e expondo João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele trouxe este princípio para a gente. O que sacia a alma humana? Jesus é a fonte da água da vida. Somente Ele pode saciar plenamente a sede da alma humana. Então, só Jesus é a fonte da vida. Somente Ele pode saciar plenamente a sede da alma humana. A nossa alma não pode ser saciada pelo trabalho, pelo prazer, pelo consumo, por coisas. Ela somente é plenamente saciada em Jesus Cristo. E não foi fácil enfrentarmos esse assunto. A segunda questão, a religião é o caminho para Deus? O encontro de Jesus com Nicodemos. E o princípio foi, a religião pode mais atrapalhar do que ajudar. Assim, rompa com a autossuficiência presunçosa e abrace a suficiência graciosa de Jesus Cristo. Então, a religião é o caminho para Deus? A religião pode mais atrapalhar do que ajudar. Rompa a autossuficiência e abrace a suficiência graciosa de Jesus. E aparentemente, enquanto o pastor Gustavo pregava, eu refletia. Aparentemente, evangelho e religião parecem a mesma coisa, mas estão em lados totalmente opostos. O evangelho é a ação graciosa de Deus na nossa direção. E a resposta ao evangelho, sim,
são ações graciosas. E a religião não, são ações que se efetivam através do nosso querer, com o intuito de agradar a Deus. Então, totalmente oposto. Então, foi isso que nós enfrentamos. Eu não estava aqui domingo passado, mas foi um tema ameno, acredito eu, né? A morte é o fim de tudo? A gente acha, né? Que se não falar dela, ela não chega. Fica quietinho que não acontece nada. A morte é o fim de tudo? O encontro de Jesus com Marta e Maria na morte de Lázaro. E a resposta, né, a esse dilema foi: a morte ainda nos fere, porém está vencida, aleluia, e condenada a uma derrota definitiva. Jesus a subjugou, ressurreição e vida eterna nos aguardam, louvado seja Deus, porque a morte, onde está a morte, a sua vitória, o Senhor Jesus venceu a morte, e nós vencemos juntamente com Ele. Então enfrentamos este tema, a morte é o fim de tudo. Vamos sair do velório, porque isso é coisa de pastor, presbítero vai falar de outra coisa, aleluia. O que veremos hoje? Quarta questão, há conserto para o mundo? Porque nós vamos sair do encontro de Jesus com Marta e Maria, na morte de Lázaro, e vamos para a festa de casamento de João 2. É outra pegada, viu, reverendo? Quarta questão, há conserto para o mundo? Hein? Em nossos dias hoje, só tem notícia como? Só notícia, uma pior do que a outra. Corrupção, que está é a número 1 do momento, né? Corrupção, violência, blá, 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 blá. Então, há conserto para o mundo? O que é mundo? Eu lembro que quando eu era criança pequena lá na Barcelona, quando eu era menino, e Bastiãozinho, é o seguinte, agora você virou crente, Bastiãozinho. Você tem que largar das coisas do mundo, cara. Já era. Você tem que largar das coisas do mundo. Pensei assim, música do mundo, esqueça. Na minha casa não tinha nem toca-fita, toca-disco, rádio de pilha. Para mim foi fácil essa parte. Lá na Parada do Alto não tinha essas coisas, então foi tranquilo para mim. Não ouvi música do mundo. Não tinha jeito, não tinha aparelho. Mas o que é mundo? Vamos lá. John Stott vai nos ajudar. O Novo Testamento basicamente apresenta 3 conceitos diferentes para a palavra mundo. O primeiro conceito é mundo como obra da criação. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. O firmamento anunciam as obras da sua criação. Lá no Salmo 19:1. Aquilo é essa pegada de mundo. Mundo como criação. Essa coisa linda. Julião disse que vai pescar, fazendo inveja para nós. Momento inveja, diácono Julião. Vou pescar no Goiás, falou para mim assim. Eu falei, não faz inveja para mim, não faz inveja. Vou pescar na internet, tem agora virtual também. Mas ele vai lá em Goiás, aquela natureza exuberante, desfrutando do mundo como obra da criação. Stott também afirma o mundo como o quê? Como humanidade, como gente, seres humanos, pessoas, indivíduos. Então, o mundo como criação, o mundo como humanidade, pessoas, mas também uma terceira definição de mundo por Stott é como um modelo de vida distante de Deus, a pegada de sistema, e não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Então o mundo como o quê? Como um sistema, como um modelo de vida apartado de Deus.
Ed Renekiewicz afirma que existem as questões do reino relacionadas a Deus e os sistemas representam o antirreino. Essa é a visão de Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Escritor, pastor, conferencista. Reino e antirreino. Então, o que é mundo? Mundo como obra da criação. Mundo nós como seres humanos. E mundo como estruturas, sistemas, modelos, filosofias contrárias a Deus, que refletem os padrões do antirreino, ok? Estamos juntos aqui? Contexto histórico de João 2 sobre casamento. Vamos lá, o que o pastor Tim Keller nos ajuda. Bem diferente do que nós temos como percepção de casamento. E isso é importante, meus irmãos. Alinharmos as definições. Alinharmos as definições. Em João 2, casamento é isso. Não é o que a gente pensa. Vamos lá? O propósito do casamento não era a felicidade de dois indivíduos acima de tudo, mas a união da comunidade e o início da próxima geração. Em outras palavras, a finalidade do casamento era o bem dos cidadãos. Quanto maiores, mais fortes e mais numerosas eram as famílias de uma cidade, melhor a economia, maior a segurança militar, maior a prosperidade para todos. Então, quando lemos essa passagem de João 2, das bodas de Caná da Galileia, casamento é mais ou menos isso que o pastor Tim Keller está nos ajudando a entender. É mais do que dois indivíduos apenas se unindo. Era uma união da comunidade. Era um evento gerador de benefícios para o bem comum. Comum. Bem parecido com hoje em dia, não é assim ou não? Mais ou menos igual, né? Então, um pano de fundo de João 2, para a gente entender bem o texto. Então, na cultura daqueles dias, dada a importância do evento da celebração do casamento, as festas judaicas de casamento duravam pelo menos uma. Olha que coisa boa, essa parte eu gostei. Me convidem para uma festa dessa, eu tiro férias no dia, na semana. Fico uma semana celebrando. O discurso do pastor é 15 minutos, mesma coisa. Mas a festa dura 7 dias. Então, duravam pelo menos uma. Era uma celebração comunitária, onde a maioria das pessoas de Caná estariam presentes. Era um evento da cidade. Terceiro, o vinho, como elemento cultural, era fundamental para a celebração do casamento. E a sua falta geraria um constrangimento muito grande para a família e principalmente para os noivos. Então, esse é o cenário. O casamento, uma semana de festa, uma celebração comunitária, toda a cidade agitada, e a turma celebrando com esse elemento fundamental, que era o vinho. Vamos ao texto? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora,
levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora? Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até o versículo 11. O que podemos aprender com o texto bíblico? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nesse nosso último encontro sobre esta temática, Senhor, que Tu nos deis a sabedoria para entendermos plenamente aquilo que o Senhor tem a nos ensinar neste evento das bodas de Caná da Galileia. Que Tu fales ao nosso coração, que Tu nos instrua, que o Senhor mesmo através do Teu Santo Espírito nos ensine, para que nós possamos crescer, Senhor, aprender e caminhar mais firmemente nos Teus caminhos, Senhor. Abençoa-nos nessa hora tão preciosa de compartilhar da Tua palavra, um momento comunitário de aprendizado. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um princípio. Vamos ler juntos? O quarto princípio. Em todos os momentos de nossas vidas, Jesus se revela presente, resgatando a esperança e a alegria de viver. Em todos os momentos da nossa vida, Jesus se revela como? Presente, resgatando a esperança e a alegria de viver. Jesus Cristo é o nosso Emanuel, o Deus conosco. Porque nas palavras benditas de João, ele afirma que o verbo se fez carne, se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isto é encarnação. Então, o Senhor Jesus, ele se revela presente. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Quantas e quantas vezes eu li esse texto e pensava assim: o Bastiãozinho de antigamente, sabe o que ia responder nesse momento? Graças a Deus acabou a balbúrdia, não tem mais vinho, acabou a bebeção, agora todo mundo vai ficar. O Julião já foi com a turma embora, e é verdade, Julião, a turma ia vazar mesmo. Mas o que acontece? A mãe de Jesus falou o quê? Eles não têm mais vinho. Primeira dica do dia. Vamos lá? Juntos? Diante da crise, não tenha dúvida. Faça como Maria, busque a Jesus. Vamos lá? Diante da crise, não tenha dúvida. Faça como Maria, busque a Jesus. Eu fico imaginando a cena, esse cenário, a festa acontecendo. Eu lembrava, a Luciane vai ficar brava, mas eu vou contar. Nós estávamos na festa da irmã dela, logo um pouquinho mais velha que ela, a minha cunhada. E nós ali, né? Eles casaram um ano antes da gente, meu cunhado Marcos e a Lucilene. E lá na vila, o casamento pegando fogo, a festa bombando. Só que todo mundo estava entrando, convidados e não convidados. E quando a festa estava ficando boa, o que aconteceu?
Deu ruim, como diz o Gustavo, deu ruim. O churrasquinho acabou. Os parentes do meu sogro esse homem posudo, como diz lá em Votorantim, né? Cheio de pose, né? E os parentes bacanas de Curitiba chegando. E a carne, ó, já era. Daí deu o que o Julião falou, todo mundo indo embora. Meu sogro foi embora, cheio do quê? De vergonha. Não queria nem festa no meu casamento depois de desavergonhado. Mas graças a Deus rolou uma festinha. Mas então, diante da crise, faça como Maria. Faça o quê? Busque Jesus. Várias coisas tiram a nossa alegria. Obrigado. Várias coisas tiram a nossa alegria como cristãos. O pecado tira a nossa alegria? Se não tira, por favor, tem muita coisa errada. Fiquetriste.com.br bem rápido. O pecado causa tristeza. Nós nos entristecemos quando pecamos. Por isso, a gente tem que estar sempre com quem? Jesus, sempre presente. Então, o que tira a nossa alegria? O pecado. Qual outra coisa que tira a nossa alegria? O sofrimento. Faço uma pausa aqui. O sofrimento da nossa irmã Cecília tem tirado a nossa alegria. Sim. 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 Porque nós aprendemos há muito tempo atrás, numa série que nós pregamos aqui, que eu sou afetado quando um semelhante meu é afetado. Vocês se lembram? Ubuntu. Eu sou afetado porque um semelhante meu é afetado. A nossa irmã está sofrendo, então nós temos que ser o quê? Afetados. Porque o sofrimento tira a nossa alegria. E qual uma outra coisa que tira a nossa alegria? As decepções. Os noivos celebrando o casamento. O forró, não sei se é forró, mas não sei como é que é hoje lá, o que rola lá, o forró, o sertanejo universitário, não sei qual que está na moda agora, mas a música rolando lá, a celebração acontecendo. E o que acontece? Acaba o vinho. Acaba o vinho. E o que Maria faz? Nesse momento de crise, ela não vacila. Ela faz o quê? Ela busca Jesus. A pergunta que eu faço para vocês, nesse contexto, quando nós buscamos a Deus? Quando nós buscamos a Deus? Quando? Esses dias estava num perrengue, irmãos. Continuo, mas menos num perrengue. Acordei de madrugada, Gustavo, fazendo o quê? Orando. Senhor, tem misericórdia do teu servo, filho da tua serva, casado com a tua serva. Orando. Fui tomar café da manhã, não quero tomar café. Vou jejuar. O perrengue carece o quê? Jejum. Passei o dia assim, Senhor, tem misericórdia do teu servo, Senhor, tem misericórdia. E aquele rosário presbiteriano de promessa bíblica, né? Vocês manjam, né? Presbiteriano tem rosário também, né? E lá destrinchando aquele rosário de promessa bíblica, e orando. Por quê? Falei para Deus, será que eu preciso do sofrimento para me aproximar do Senhor? Será que só o sofrimento me motiva a buscá-lo com intensidade? A buscá-lo com necessidade? A buscá-lo com paixão? A buscá-lo com compulsão? Será?
Será? Então, o alerta para nós, né? Será que só nas situações limites da nossa vida que a gente tem que buscar Deus? Eu fiquei me perguntando. Sabe qual foi a conclusão? Senhor, estou precisando de uma dose forte de sofrimento, porque na bonança, sabe por quê? Vamos ler o Salmo 34, 8, juntos. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem. Os israelitas conheciam intelectualmente Deus, sim. Eu e você conhecemos intelectualmente Deus, sim. Mas nesta passagem das bodas de Caná, o Senhor Jesus nos convida a prová-lo, a experimentá-lo. Provem e vejam como o Senhor é bom. É bom. Mas não somente nas situações quais? Limite. Eu sei que eu estou precisando de doses diárias de sofrimento. O que eu posso fazer? É a pedagogia do sofrimento. Então, diante da crise, não tenha dúvida. Faça como Maria. Busque Jesus. Provem e vejam. Vamos lá? Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Jesus com uma delicadeza, né? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Vamos ler a dica 2? Vamos juntos? Diante da crise, devemos reconhecer nossa fragilidade e confiar em Jesus. Estava estudando esse texto. O pastor Gustavo recomendou o livro, né? Encontros com Jesus, do Tim Keller. E ele estava explicando coisas legais deste texto. Por exemplo, por que Jesus ele é tão ríspido com Maria? Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus estava contemplando o que nesse momento? Porque Jesus sabe o fim antes do início. Ele estava contemplando o que? O sofrimento, o Calvário, a cruz, a morte. Porque para que haja celebração da vida em nossas vidas, resgatando esperança e alegria, para que nós tenhamos a nossa esperança resgatada e a nossa alegria de viver resgatada, o que o nosso Senhor Jesus fez? Ele sofreu, ele padeceu, ele morreu. Então, naquele momento específico, não era chegado ainda a sua hora. O Calvário viria depois. E qual é uma sacada legal que o Tim Keller nos ensina aqui? Que o Senhor da festa, o Senhor da alegria é Jesus Cristo. Antes, durante e depois. Já apresentando para a gente o quê? Um olhar para a eternidade. A banda Ágape tinha uma musiquinha assim que ele cantava. Porque nossa festa vai acabar aqui e vai continuar eternamente com Jesus. O texto do Apocalipse diz que haverá novo céu, novos céus e nova terra. Então é mais ou menos por isso que Jesus dá essa resposta atravessada para a mulher. E quando Jesus usa aqui estas talhas, né? Os 6 potes de pedra do tipo usados pelos judeus para purificação, tá tudo apontando para a sua obra, para o sacrifício, para aquilo que ele faria por nós. Por isso que, diante da crise, devemos reconhecer o quê? A nossa fragilidade e confiar em quem? Em Jesus.
Hoje pela manhã, nós estudávamos sobre miserável homem que sou. Aquela afirmação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Tem tudo a ver com isso. Eu quando estudava esse texto, falei com o Gustavo, porque tem que passar para o chefe o que vai fazer, né, o que vai falar. Então no nosso checklist lá, eu dizia a ele assim, me dá medo essa passagem. Revela meus temores. Eu tenho medos, eu tenho medos, meus irmãos. Eu tenho vários medos. E por que eu tenho meus medos, os meus temores? Porque eu olho para a minha fragilidade. Eu olho para a minha fraqueza. E hoje de manhã nós fizemos essa constatação. Os que fazem maldade, os que não fazem maldade. Os que fazem coisas boas, os que não fazem. Você olha para o indivíduo e ele é igual que nem a gente. Então quando a gente olha para a gente, para a nossa fragilidade, a gente percebe o quê? A nossa dependência. A nossa dependência. E Tim Keller, ele é profundo quando ele expõe essa passagem, porque ele vai falar dos carrascos nazistas. Você imagine aqueles nazistas que foram responsáveis pela morte de quantos? Vocês lembram a história? Diz a história que Hitler matou quantos milhões de judeus? 6. Daí Tim Keller fala, olhando para aquele carrasco, um dos seus que sofreram na mão dele, olha para aquele homem e vê uma pessoa comum. Isso choca a gente. Uma pessoa comum, que a única coisa que ela queria era o quê? Subir na hierarquia nazista. Perguntaram para o engenheiro que produziu as câmeras de gás que mataram um monte de judeu, qual era a sua ideia quando você fez isso? Ele falou, nenhuma. Me deram uma tarefa, eu sou engenheiro, produza algo que mata muita gente de maneira eficiente. O que ele fez? Câmara de gás. E eles ficavam rosinha, diz a história, os judeus, não sei. Mas aqui, a gente olha para quê? Para a nossa humanidade. Diante da crise, reconhecemos a nossa fragilidade. Que nós é o quê? Igual que nem todo mundo. E os meus medos? O que eu faço com os meus medos? Eu vou confiar em quem? Em mim? Não. Eu vou confiar em quem? Em Deus. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Qual que é a terceira dica? Vamos lá? Diante da crise, não tenha dúvida. Faça como os serviçais. Obedeçam a Jesus. O que a gente tem que fazer? Obedecer. Obedecer. A disciplina da obediência, ela é muito difícil. Muito difícil. Quando eu vou no médico, com as minhas hipertensão, o médico fala, comendo comida salgada, seu Sebastião? Tô. E o vinho, está bebendo? Tô. Falo moderadamente, claro, um pouquinho só, doutor, de comida salgada, de vinho, fazendo atividade, tô. Ele perguntou, por que você está gordinho então? E por que você está hipertenso? Falei, não faço ideia. Não sei, não imagino por que eu estou gordinho e a pressão está mais alta. Por quê? Porque a gente não tem a disciplina da obediência. Mas o que os serviçais fizeram? Obedeceram. Obedeceram. E qual que é a sacada aqui? O Ariovaldo Ramos, ele fala um negócio legal quando expõe esse texto. Ele diz assim, que o milagre não acontece nem antes, nem depois. O milagre acontece na hora exata. Os serviçais levaram o quê para o mestre de cerimônia? Água. Quando a água se transforma em vinho? Quando o mestre de cerimônia prova. Quando que o milagre acontece? Na hora exata. Na hora certa. No momento de Deus. E para nós isso é difícil entender.
Porque nós temos as nossas urgências, as nossas demandas, o nosso momento, o nosso tempo. Mas diante da crise, não tenha dúvida, faça como os serviçais, obedeçam a Jesus. Vamos lá? Então chamou o noivo e disse, o chefe de cerimônia: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Vamos lá, qual que é a dica 4? Diante da crise, não tenha dúvida do poder transformador de Jesus. Vamos juntos? Diante da crise, não tenha dúvida do poder transformador de Jesus. Às vezes nós nos apegamos a situações, nos apegamos, e não compreendemos o poder transformador de Jesus. Qual foi a reação do mestre de cerimônia quando ele provou o vinho? Vou confessar para vocês, eu tenho uma curiosidade para saber como é esse vinho. De vez em quando eu leio esse texto, eu cheiro assim, sinto o cheiro. A primeira coisa que eu vou fazer na eternidade, o que é? Fala, eu quero um gole desse. Lá o vinho das bodas. Porque em Israel não se produz vinho. Eu acho que o vinho que se produz lá deve ser um vinho muito ruim. Mas eles estavam preocupados com aquilo que eles tinham, apegados com aquilo. E se esquecendo que depois que Jesus realiza o seu poder transformador, ele transforma situações muito melhores. Quantas vezes na nossa vida nós estamos apegados a alguma coisa, temerosos, e o Senhor tem algo muito melhor para nós. Porque nós somos incapazes de crermos no poder transformador de Jesus. Vou dar o meu testemunho, se serve para alguma coisa. Eu todo animado, vou ser engenheiro, vou ser executivo, vou ser bacana, vou andar de ternão. Engenheiro usa pasta. Vou ter pasta bacana, cartão bacana. E o que Deus tinha para a minha vida? Ser comerciante lá na Vila do Rio Acima. E era o melhor que Deus tinha para mim. E eu apegado, né? Eu queria ser mais hipertenso, mais estressado. Aliás, cabelo preto eu não tenho porque eu trabalho na vila. Quem trabalha na vila, olha como fica o cabelinho aqui, ó. Nem branco fica. Por quê? Porque eu fui capaz de entender que o melhor de Deus para mim estava onde? Casar com a mocinha 2 quadras da minha casa. E trabalhar o resto da minha vida 5 quadras da minha casa. Olha que vida bucólica. Mas isso era crer no quê? No poder transformador de Jesus. Deus não tinha vida de bacana para mim. Deus tinha a vida do Bastião. Lá do Correia do Rio Acima e do Jardim Magnólia. Vamos ler o Salmo 16, 11? Juntos. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Quando nós cremos no poder transformador de Jesus, o que nós fazemos? Nós vemos os caminhos da vida. Porque somente na presença do Senhor, o que há? Plenitude de alegria. E na sua destra, delícias. Esse faz parte do meu rosário, sabe? Esse faz parte do meu rosário. Sempre gosto dele. Na presença do Senhor, o que há? Plenitude de alegria. Na sua destra, delícias perpetuamente. Porque nós temos que crer no poder transformador de Jesus. Nós temos que crer nisso, meus irmãos. Quero terminar. Último versículo. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quinto princípio, vamos ler juntos? Diante da bênção, não tenha dúvida. Glorifique o quê? A Deus. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, meus irmãos, em todos os momentos de nossas vidas, Jesus se revela como? Presente. Resgatando a esperança e a alegria de viver.
porque diante da bênção, não tenha dúvida, glorifique a Deus. Vamos ler Jó 19:25 juntos? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Qual é a nossa certeza? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Está aqui, meus irmãos. Precisa descer aonde? Aqui. Para a gente meditar e orar. Finalizando aqui com as palavras do Tim Keller, citando Edmund Clowney. Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e sorveu a dor e o sofrimento que se aproximava, para que hoje você e eu, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo e sorver a alegria que se aproxima. Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e sorveu toda a dor e sofrimento que se aproximava, para que hoje você e eu, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo e sorver a alegria que se aproxima. Porque a nossa festa começa aqui e vai continuar como? Eternamente com Jesus. Porque haverá novo céu e haverá nova terra. Haverá novo céu, nova terra. A eternidade vai vir restaurada e restaurará o mundo como criação, restaurará o mundo como seres humanos e restaurará o mundo como sistemas. O Senhor restaurará tudo. E o melhor de tudo que é? E Ele enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Zezão, o Senhor vai enxugar toda a vossa lágrima. Deus abençoe.